Chegando gente, já chegando o Matheus. Muito bom. Vamos aguardar mais uns minutinhos para a gente iniciar a nossa live. A live das quintas-feiras. Só mais uns minutinhos para nós iniciarmos a nossa live. Mais uns minutinhos, mais alguns minutinhos estamos aguardando. Show de bola. Só mais um minutinho. Maria Toledo entrando. Mais uns poucos minutinhos, mais uns 2 ou 3 é que começa. Olá, Marciano, beleza? Show de bola. Só mais alguns minutos e nós iniciaremos a nossa live. A live das quinta-feiras.
Agora sim, são 8 horas, 1 minuto, 2 minutos, vamos iniciar a nossa live. Olá, olá a todos, sejam todos bem-vindos. E é com muita satisfação, grande alegria, que estou realizando mais uma live. Esta live, depois de um período de afastamento em decorrência de uma viagem que eu fiz para o exterior. Então é muito legal, muito prazeroso voltar a cumprir a nossa agenda das lives. E agora sim, a partir desta quinta-feira, serão realizadas 2 lives, na terça e na quinta. Então sejam todos bem-vindos e faço votos que Deus me dê inspiração para que eu coloque a palavra que possa efetivamente ajudar as pessoas que estão participando dessa live. E eu quero iniciar dizendo que recentemente, um pouco de antes de viajar, um de meus seguidores, aqui técnico, bom, tudo bem, voltou normal. Há poucos dias atrás, um dos meus seguidores do Instagram entrou em contato comigo pelo WhatsApp e depois de dizer algumas coisas, perguntou: patriota, o que fazer quando a esperança for embora? Né? E ele, nessa manifestação desse sentimento de desesperança, me pediu para que eu realizasse uma live com esse tema, né? O que fazer quando a esperança vai embora. Então é para esse meu seguidor, esse meu amigo, que vem já, é um engenheiro, ele tem pouco mais de 2 anos e meio de formado, e nesse período, até o presente momento, não conseguiu se colocar no mercado, apesar de estar se mexendo, lutando, fazendo alguns cursos de especialização. E realmente eu achei bom ele me falar, porque o primeiro passo para quem quer resolver uma dificuldade sua é pedir ajuda. Não, achei legal, e é para ele e para todos que se interessam pelo tema, tenha assim um bom proveito do que vai rolar aqui hoje. E eu inicio dizendo que essa questão de perder a esperança não é só do meu amigo engenheiro, não, né? O Brasil todo, nos últimos anos agora, nos últimos 4, 5 anos, vem experimentando um momento que trouxe dificuldade para muita gente, especificamente para a engenharia, né? São empresas ligadas à engenharia. Por exemplo, indústria de automóvel no ABC fechou as portas, a quantidade enorme de empresas ligadas à construção, ligadas à engenharia, tantas empresas de grande porte, principalmente aquelas ligadas à Lava Jato, que sofreram, como as empresas de pequeno e médio porte. Então, a quantidade enorme de empresas no Brasil entrando em recuperação judicial, e isso trouxe consequências para a área de engenharia específica. E mais ainda, né, a engenharia é uma área que está ligada à infraestrutura e à construção, e tudo depende, é um segmento econômico que depende fundamentalmente de investimento público. Então, a estatística nos diz, mostra, os dados governamentais, que realmente a engenharia foi a área que mais sofreu nessa atual crise que o Brasil vem passando. Mas precisa dizer um detalhe: o engenheiro é o profissional qualificado que lidera o ranking dos demitidos. Então, quem mais sofreu demissão nesse período, nesses últimos anos, foi o engenheiro. Então, está liderando esse ranking, e vem depois dele os profissionais da contabilidade, e aí vão seguindo as outras profissões. Mas é importante saber, e eu quero dizer aqui para o meu colega Aloísio, né, meu seguidor, que não atingiu só ele. Muita gente está vivendo esse sentimento de esperança, está cansando, não está vendo saída. E é bom dizer que vale a pena relembrar que nós estamos agora no mês de novembro e vivemos recentemente, no mês de setembro, essa celebração do Setembro Amarelo, que trata exatamente disso, do número de pessoas que entram no processo de depressão, que a maior parte é em decorrência desse momento que o Brasil está passando de crise econômica. E eu quero iniciar dizendo o seguinte: é importante que para a gente ter uma boa compreensão do que eu vou propor, vou recomendar como orientação para quem quer não perder a esperança ou atiçar a esperança tão necessária para quem quer alcançar seus resultados, é dizer
o que a pessoa precisa, você está com esse sentimento de desesperança, de desânimo, compreender o que significa esperança. Essa palavra que você colocou, esperança, aí tão falada, faltou esperança. Esperança, né, é um substantivo feminino, que ele vem de um radical de dois verbos, do verbo esperar e do verbo esperançar. E isso é importante, essa reflexão. Porque eu até tive o cuidado hoje de procurar dicionário aqui e fui ver exatamente isso. O verbo esperar, lá no nosso dicionário, diz assim: é aguardar, não agir. Quer dizer, é uma condição passiva. Quem está esperando está parado, não está concorrendo para que isso mude. Então, esperar é uma condição passiva que não vai levar a canto nenhum. E o verbo esperançar, eu procurei aqui no nosso dicionário, diz assim: esperançar é animar-se, estimular-se. Quer dizer, é um verbo que significa ação, né? E isso é bom, porque o verbo, na essência, significa ação, né? Então, o que acontece? É bom deixar bem claro que você, meu amigo, que falou, que perdeu a esperança. Então, eu quero crer o seguinte: que você pode ter perdido a esperança de esperar, né? E entenda que você entrou agora na esperança de esperançar, na ativa, agir, né? Estimular-se, fazer alguma coisa. Então, é isso que eu queria iniciar como um profundo reflexão do que fique na sua consciência, que se você está desanimado é porque você está muito ligado, a maioria das pessoas ligada à esperança no sentido de esperar, apesar de que eu sei especificamente no caso desse meu amigo, ele vem lutando, se mexendo, mas está cansando, está se rendendo, tudo bem, mas o que tem que ficar bem evidente é entender que você tem que ter foco no verbo esperançar. Isso significa dizer que você vai ter que se animar, estimular-se. E é para isso que eu vou propor algumas recomendações, orientações, até que já serviu para mim e serve para algumas pessoas que têm me procurado. Eu sei que vem servindo para quem é meu cliente, meu coach, ou simplesmente até amigo, que a gente vem conversando no dia a dia, algumas ações. Mas a primeira ação, quero dizer, é que você tem que investir em capacitação e desenvolvimento humano, principalmente em desenvolvimento de liderança. Porque nessa atual crise do Brasil, que as pessoas falam em crise, e por trás da crise, as pessoas só pensam na crise econômica, mas a crise é certamente uma crise ética, que atingiu, né, o Brasil como um todo, e trouxe consequências danosas, mas fundamentalmente uma crise de liderança. E não só liderança do ponto de vista no campo político, mas no campo profissional, no campo empresarial. Tem muitas empresas no Brasil que estão com dificuldade de expansão por falta de líderes, né? O mundo hoje exige das empresas que querem expandir, querem crescer, não é gerente, não é diretor, são líderes. Notadamente os líderes que estão no seu conjunto, um líder de condição chamado líder visionário, né? O líder que vê além do óbvio, que vê na frente. Então é investir, você que está com esse sentimento, que está preparado e que lá atrás sonhou ser um profissional da engenharia ou qualquer que seja outra área, que fez vestibular, que estudou, que investiu tempo e dinheiro, e chegar num momento desse, decorrer 2, 3 anos e não conseguir encontrar o seu espaço no mercado, eu quero dizer que o caminho é esse, atiçar, né, reforçar a esperança no sentido de esperançar, de se mexer. E é isso que eu vou propor aqui a vocês agora, né? E eu recomendo como orientação que vocês façam, você que está vivendo esse momento de desesperança, esqueça isso, e eu vou dizer 4 coisas que é preciso fazer. Primeira coisa, esqueça o seu passado. Esqueça o seu passado. Eu fiz questão de anotar aqui. Esqueça o que você perdeu. Se você perdeu emprego, quebrou a empresa
por conta dessa confusão, perdeu o casamento, perdeu o amigo, perdeu o dinheiro, entrou em dívida. Esqueça. E por que eu digo isso, esqueça? Porque quem vive preso, olhando para o passado, que perdeu, que magoou, que sofreu, ele fica paralisado e não consegue olhar para frente. E é na frente que está a solução do que você quer alcançar. Tá certo? Eu até citei aqui o próprio Anthony Robbins, ele, que é a maior autoridade em PNL e coach do mundo, né? Eu tive o privilégio de fazer o treinamento com ele na Califórnia, e o item primeiro do Anthony Robbins, exatamente esse, né? Diz assim, vou ler para não faltar com tudo que ele trabalhou para dizer. Diz ele, Anthony Robbins: saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam seu destino. Tá certo? Então, passou, esqueça o passado. A própria neurociência já explica isso. Onde você bota foco, né, aquilo avança. Então, recomendação número 1, você tem que assumir o compromisso agora de dizer fazer o seguinte: esqueça o seu passado. Quem está preso no passado não olha para frente, não cria projeto, não estabelece faz objetivo nem metas. E aí não vai para canto nenhum. Sem meta, sem objetivo, parou tudo. Então, compromisso número 1, esqueça o seu passado. Por mais doloroso que seja. Por mais doloroso que seja. Segundo ponto que você tem que fazer, segunda coisa que você tem que fazer: vença o medo. Mais uma vez, eu vou me reportar aqui para sustentar a nossa reflexão, um texto também do Anthony Robbins, que diz assim: foco onde você quer ir e não no que você tem medo. Vê, eu até já falei em lives passadas que todos nós, os seres humanos, nós nos comportamos, nós agimos de acordo com as nossas emoções, não é de acordo com o nosso intelecto. Então você que saiu da escola, que estudou muito, está estudando, o intelecto está cheio de informação, cheio de conhecimento, não é esse conhecimento que vai você fazer agir ou ter uma forma de se comportar. Nós nos comportamos de acordo com as emoções. Vê, entre as emoções, que eu também já citei, as básicas, são muitas, mas as básicas são alegria, tristeza, medo, raiva e o afeto, o amor. Todas essas emoções, elas têm o seu nível energético, nível de vibração. A pessoa que tem a emoção, e todas exigem a nosso favor, mas é importante que você tenha consciência, conheça ela para dominar ela. Porque aquilo que você não conhece, você não domina. Tá certo? Agora, onde eu quero dar o destaque dessas emoções, a emoção que é mais presente na vida de todos nós, mas muito mais do que as outras, nem duvide, é a emoção do medo. Aí cai aqui novamente o que eu já falei aqui atrás. A emoção do medo gera uma coisa que se chama ansiedade, que é a doença do século. Quando a pessoa diz assim, eu perdi a esperança, na verdade, isso, na frente está dizendo, ele está ansioso, ele está com medo do futuro, ele não está sabendo ser mais seguro, ter mais confiante, tá certo? Então, é importante, é o seguinte, que você tenha consciência dos seus medos. E aí eu pergunto, e aí você responde para si mesmo. Qual é o seu maior medo? É medo de não conseguir relocação? É medo de ser chamado de fracassado? É medo de não se sustentar, não ter condições de pagar a sua conta? E é essa questão que você precisa ter clareza. Que medo é esse? E esqueça ele. Ponto de lado. Esquece, já tem um medo, já entendi. O medo significa dizer que você tem que fazer alguma coisa. Ponto. Mas não fica olhando para ele. A neurociência, mais uma vez, diz assim: onde você bota foco, aquilo se expande. Se você botar foco nos medos, você vai transformar o medo em paranoia. Aí vai entrar em pânico. Então, esqueça o medo. Então, a segunda coisa que você tem que assumir que vai fazer é dominar o seu medo. Pisa.
É muito comum as pessoas falar que tem coragem. Coragem não é o cara, não é o senso de medo. Coragem é fazer mesmo com medo. Então, eu tenho medo de chegar amanhã, depender dos outros, não ter como passar minha conta. Tudo bem, mas show de bola, deixa de lado. Esquece. Né? E é comum, nesse momento de crise, a pessoa ficar olhando para essa coisa. E principalmente essa questão da ansiedade. O cara está tão medo, fica ansioso, aí não sabe esperar, não fica confiante, fica olhando para trás. E a nossa mente, veja aqui, a nossa mente tem duas ferramentas, nosso cérebro, nossa mente, que é de fundamental importância nesse processo. É a memória e a visão. Veja, a memória está ligada ao passado, já foi, né? E a pessoa fica olhando para lá. Não adianta, já foi. O que foi, já foi. E a visão é para frente. E aí, essa aqui é a questão fundamental. Se você começar a olhar para trás, olhar para o medo, ficar com medo, vai ficar atrapalhado. Então, essa segunda coisa que você tem que ter consciência, tem que fazer assim, vença o medo. É natural medo, todo mundo tem medo, eu tenho medo, muitos medos. Mas veja qual é o maior medo. Né? Eu recomendo aquele filme A Procura da Felicidade, do Chris Gardner, que ele fala isso. E num trecho do filme ele diz: qual é o seu maior medo? Aliás, não foi nesse filme, foi no Coach Carter. Isso. O cara pergunta lá, o atleta, qual é o seu maior medo? Então eu pergunto aqui a você que está me assistindo, qual é o seu maior medo? É medo de ser chamado de fracassado? De não alcançar o resultado? De não ter condições de pagar sua conta amanhã? Esse medo todinho. Então veja esse medo e bota de lado. Certo? Essa é a segunda coisa que você tem que fazer para vencer, realizar o que você quer alcançar na sua vida. Terceira coisa que eu quero que você faça, eu recomendo e eu espero que você tenha um compromisso de que vai cumprir com essa terceira recomendação. Tem que se revoltar. Não entre nesse negócio de se conformar com a situação que está vivendo. Não aceitar a situação, mas não aceitar mesmo. Ficar com raiva, puto. E aí eu quero voltar novamente o tema que eu falei das emoções. Das emoções que nós temos, alegria, tristeza, medo, raiva, amor. A raiva é a emoção que tem mais energia. A questão é você canalizar essa energia para o bem. Então, assim, se revolta, tem raiva, não, eu não quero ficar, eu não vou ser um fracassado, eu não vou ser um Zé qualquer, eu não tenho que ter medo de nada, vou para frente, vou com tudo, vou com força. E aí você vai e a energia da raiva vai lhe ajudar. Então, a energia se revolta com a situação, tem a raiva da situação, não tem esse negócio de se conformar, não tem esse negócio de dizer não preciso de muito para viver, de ser o bonzinho, de ser o conformado. Isso não funciona, isso é coisa que não agrada, não vai levar para canto nenhum e ninguém ganha com isso, nem você, nem quem está perto de você, tá certo? Então, essa que eu queria dizer, essa questão aqui da situação, porque parece uma coisa maluca. O cara dizer, tem a raiva, é isso mesmo, tem a raiva da situação, não você vai ter raiva dos outros, não tem a ver com isso, agora da situação, zero mal, se revolte, não é? Eu gosto de citar, e vou citar aqui mais uma vez, sem muitas delongas, sem aprofundar muito, mas na história de Jó, que eu já falei em lives passadas, que é a história daquele cara que vivia numa região, que era rico, era bom, era o cara mais do Oriente, e que perdeu tudo. E aí as pessoas, normalmente, quando falam na história de Jó, falam assim, tenha paciência de Jó. Então, sem muita delonga, Jó, e quando ele começou, enquanto ele estava com essa coisa aí realmente de paciência, que ele dizia, nu nasci, nu morreu, Deus tirou, Deus levou. Enquanto ele ficou com esse sentimento de paciência, de conformidade, a coisa só foi piorando. Jó só virou o jogo quando ele foi puto, ele se revoltou. Tem lá na história de Jó, uma história que eu recomendo e estou sempre voltando a ela. É uma história que são 24 capítulos, 42 capítulos. E é mais ou menos 42 que ele, mais ou menos no capítulo 30, que ele se revolta, ele diz, eu vou falar com esse Deus aqui, acabou esse negócio. Ele já estava cansado do palpite dos amigos querendo arrebentar ele, mangando dele. Então ele saiu da condição de
da paciência, entrou para a revolta, ele se revoltou, disse: não aceito. Quando ele se não aceito essa vida, ele foi para frente e foi com força. Então, recomendação essa que parece maluquice, mas eu recomendo que vai dar certo. Não aceite a sua condição, se revolte, tenha raiva, fique puto com esse negócio e diga: eu não aceito. E aí você vai fazer a quarta recomendação, que eu acho que é a mais importante de todas essas que eu falei. Então, recapitulando, a primeira coisa, das 4 coisas que eu estou recomendando aqui hoje, a primeira coisa é aquilo que eu falei: esqueça o seu passado. A segunda que eu coloquei aqui, que eu listei aqui, foi: vença o medo. Tá? Pega o medo e deixa de lado. A terceira foi essa: se revolte. E a quarta, que eu estou colocando aqui, que eu acho que é a principal: descubra qual é o seu propósito de vida. Veja, descubra qual é o seu propósito de vida. Na verdade, eu podia até dizer que essa era a primeira coisa que tem que fazer, porque é o propósito de vida que vai dar força para você nunca perder a esperança. Quem tem propósito de vida não tem crise existencial, não tem depressão. Então, sem desmerecer, é claro que a depressão tem outras razões de natureza orgânica, sei lá, particularidade, tem. Mas normalmente as pessoas que estão enfrentando esse sentimento de depressão, essa coisa de depressão, é porque realmente está faltando o propósito. E eu quero deixar bem claro aqui: todos nós nascemos com um propósito. Veja, e eu quero também que fique bem claro: não existe 2 propósitos, plano A, plano B, plano C, no zero. Todos nós temos um propósito, e esse propósito é único. Ele tanto vale para a vida, tanto atua na vida pessoal como na vida profissional. Você não tem um propósito para viver a sua vida pessoal e um outro para a vida profissional, é único. E aí a grande sacada: a dificuldade das pessoas de alcançar, de realizar os seus sonhos, de alcançar o seu resultado, é que ele não descobriu o seu propósito. Porque quando ele descobrir o propósito, aí vem o que a gente vai dizer: ele vai encontrar o seu porquê, né? O porquê que motiva ele, o que dá energia, o que dá, né, é o combustível da ação, né? Então, eu queria deixar bem claro aqui uma coisa. Veja aqui, ninguém motiva ninguém. Essa história de palestra, de conversa, de orientação motivacional, há muito tempo que eu já entendi, não funciona. Por exemplo, jamais eu vou me colocar na condição que eu estou fazendo essa live aqui, dizer que vou motivar alguns de vocês. Isso não existe. A pessoa que se motiva, e ela vai se motivar na hora que ela descobrir o seu propósito. Não é fácil. Não é fácil. Eu, só para ilustrar um pouco, eu estou escrevendo aqui, terminando, já concluí, estou ajeitando, e hoje eu passei o dia trabalhando isso, exatamente nesse item do propósito. Porque eu precisei, para descobrir meu propósito de vida, depois de muitos anos, trabalhar, achar, sofrer, errar, dar porrada, levar porrada, eu precisei de uma doença, de um câncer, para entender o processo. Eu já disse aqui em outras lives, foi a melhor experiência que eu tive, porque aí caiu a ficha, eu entendi o propósito. E é isso que eu espero de vocês, que não precise passar por uma experiência para descobrir o câncer, para descobrir o propósito, porque o propósito, na realidade, todo mundo um dia vai encontrar, nem que seja no fizinho da vida, na hora de ir embora. Aí não adianta mais, é triste. Então, existem ferramentas. O processo de coach ajuda muito a quem quer descobrir o seu propósito. Tem muita gente que investe em terapia psicológica, em caminhada espiritual. Alguns encontram através de um processo de terapia, de uma caminhada espiritual, encontra o seu propósito e aí vai embora. Outros nem isso precisa. Ele, por alguma razão, descobriu mais cedo esse propósito. Então, o que eu recomendo aqui a vocês é que invistam fortemente e entenda que o seu propósito de vida, ele é único e só existe um, não existe dois, né? E é ele que vai dar sentido à sua vida, é ele que vai fazer você se acordar de manhã e levantar da cama com força, com energia, com tesão. É simples assim. E não é fácil achar o propósito. A gente fica batendo a cabeça e não acha, né? Então, o propósito, eu recomendo, fiz questão de trazer aqui, estou propondo para orientar a vocês um livro que eu li e reli. É um livro do Simon David,
Simon e o David e o Peter, mas o que a gente fala é o Simon Sinek. O livro chamar aqui, vou tentar passar aqui para vocês, não sei se dá para ver aqui. Encontre seu porquê, que é o seu propósito de vida. Ele tem um livro também, que ele é autor do primeiro livro que ele começou, Comece pelo seu porquê. Então, você que está assistindo, e que ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, é muito comum, não foram poucos as pessoas que me procuraram para fazer coach, e não foram poucos, né? Principalmente quem está iniciando a vida profissional, e quando a gente pergunta, mas o que é que você quer, né? Na primeira sessão do coach, a gente pergunta qual é o resultado que ele quer alcançar, né? Por que você veio aqui, o que é que você quer alcançar? Uma grande parte assim, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro não leva para canto nenhum. Dinheiro é uma ferramenta, dinheiro não é propósito, né? E eu vou dizer, quem pensa em dinheiro é pobre. Quem quer vencer, ser grande, esquece dinheiro. Pense no seu propósito de vida. E aí você vai potencializar. É no seu propósito que você potencializa, você bota o seu melhor para a sociedade. É isso, né, que coloca a pessoa na frente. E o dinheiro vem atrás. O dinheiro vem atrás, vem com força. Então, uma recomendação que eu dou: leiam esse livro, estude, né, esse livro aqui, Encontre o Seu Porquê, né, e também do mesmo autor, Comece pelo Seu Porquê, que eu acho que é o principal ponto da vida. Quem lê esse livro certamente vai encontrar o seu propósito de vida, aquilo que você vai deixar como legado, né? Todos nós vamos morrer, e no dia que a gente morrer, eu vou, todo mundo vai, a gente ter a sensação de missão cumprida, né? E essa é a grande coisa, porque senão a vida vai ficar batendo na cabeça, um para frente, um para trás. Então, vou recapitular mais uma vez as 4 coisas que eu quero que vocês se entendam, compreendam e se comprometam a fazer para vencer esse momento que está dizendo, que está perdendo a esperança, não sabe o que fazer. Então, as 4 coisas são essas: esqueça o seu passado, né? Esqueça o seu passado, vença o seu medo, se revolte com a situação, não aceite ela, e descubra o seu propósito. Se você fizer essas 4 coisas, certamente vai embora essa possibilidade da desesperança, essa possibilidade da depressão e essa possibilidade de não realização do que você quer para a sua vida e que você tem muito a dar. Eu costumo dizer, tem muita gente, né? Eu moro aqui em Maceió e fazia caminhada ali no Parque das Flores de manhã cedo, que é um cemitério muito bonito, e a gente costuma passear e ver as cobras, e eu ficava vendo assim, a quantidade de gente que está ali enterrada, que eu sei, que da minha geração, amigos, que não morreram e não conseguiram realizar seu propósito. Quer dizer, gente que podia ter dado uma grande contribuição à humanidade, sendo um artista, sei lá, profissional, médico, engenheiro, advogado, mas ficou dando cabeça. Colega meu de engenheiro que a gente vê, cara bom, e perdeu, porque não descobriu seu propósito. Então, assuma esse compromisso hoje. Encontre o seu propósito. Recomendo isso. Eu não ganho comissão desse livro aqui, não sei nem quem é esse saiba. Eu já li esse livro, reli, já dei de presente. É isso que eu estou fazendo agora. Quando eu tenho um aniversário de uma amiga, eu recomendo dar um livro desse Encontre o Seu Porquê, porque certamente você vai deslanchar na sua vida e vai conseguir realizar seus sonhos, seus objetivos, né? Aí eu já pergunto assim, o que é que vai motivar a fazer essas 4 coisas, né? Eu poderia perguntar assim, por que uma coisa? Por tudo que eu falei já atrás. Eu recomendo você fazer essas 4 coisas porque fica bem claro na sua cabeça, ninguém motiva ninguém. Não perca tempo achando que fazendo palestra, curso, treinamento motivacional, quem for, me perdoe, eu não sou o dono da verdade, mas pode abrir janelas, como aqui agora. Por exemplo, você que está me assistindo, você comprar o livro e descobrir o seu porquê. Quando você descobrir o seu porquê, aí você vai se motivar. E não vai ser eu que vai ser sua motivação. Tá certo? Então é simples assim.
Essa é a questão maior. E quando a pessoa descobre o seu propósito, a sua autoestima se eleva e te motiva a seguir em frente. E eu queria concluir, né, é uma live da quinta-feira, né, dizendo duas coisas. Preste atenção. A nossa mente tem duas portas. O nosso cérebro tem a mente consciente e a mente subconsciente. A nossa mente tem duas portas, né? Uma delas é o que você vê, a outra é o que você ouve. Então, simples assim. Por exemplo, o que você fala, só para você entender, o que você fala porque ouviu. Alguém falou para você. Por exemplo, eu falo português porque eu me criei numa casa para falar português. Se eu tivesse nascido na China, eu falava chinês. Se eu nascesse na Europa, certamente eu falava inglês, francês, não sei o que. Quem mora na Europa fala 2, 3, 4 línguas. Como eu nasci aqui no Brasil, eu falo português. E aqui no Brasil, por exemplo, você vê, o gaúcho tem a sua particularidade, o paulista, o cearense, o alagoano, cada um tem o baiano, cada um tem um jeito de falar. Fala algumas coisas porque ele ouviu. Então, por que eu estou dando esse destaque? Da importância de você dar ouvido. Então, se você ficar mais atento e observar o seguinte: que voz você está ouvindo? Que imagem você está vendo? Porque tudo que você está vendo e tudo que você está ouvindo está entrando no seu consciente e no seu inconsciente. Vai. E por repetição. E aí você tem os marketing, tem os noticiários, com coisa boa e coisa ruim. Então, tudo que está entrando em você, de que você está vendo, está ouvindo, e está entrando no seu inconsciente com força, valente, eu fico até preocupado, tenho um dó de quem tem o hábito de dormir com a televisão ligada. Ele acha que dormindo está por os ouvidos, ele dormindo está ouvindo porcaria. Então, preste atenção. Tudo que você está vendo, está se ouvindo, essa quantidade de informação que está dentro de você, está entrando, ela pode ser seu aliado ou pode ser seu inimigo. Se você está vendo coisas boas e está ouvindo coisas boas, você vai ter essa informação como aliado. Se você está olhando coisa ruim e ouvindo coisa que não deve, você vai ter inimigo, né? Lá no passado, o povo chamava isso de capeta. Hoje eu gosto de dizer que capeta tem CPF, como o anjo tem CPF, né? Eu tenho uma colega minha que ela dizia: você disse uma coisa que eu não esqueci. Ela foi minha chefe de gabinete, ela me chama de chefe. No dia que eu disse, eu não sei porquê, ela está precisando ver essa palavra, né? Eu digo: Adriana, anjo tem CPF. Veja a quantidade de pessoas que se aproximou de você em algum momento da sua vida. Às vezes gente que passou numa viagem, num ônibus, num dia, dois, você nunca mais viu, mas disse uma coisa que tocou você e aquela palavra ficou. A palavra tem poder. Então, por que eu estou dizendo isso? Preste atenção para onde você está olhando, para que lado está olhando e para que está ouvindo. Então, se você quer ter uma vida, né, descobrir o seu propósito, está tudo alinhado, você já não olha para o passado, já chutou o pau da barraca dormindo, né, está com tudo, está com propósito, está com energia, aprenda a estar mais atento para tudo que você vê. Que livro você está lendo, que vídeo você está lendo, que filme você está assistindo, que canal você está assistindo, quem é as pessoas que estão falando perto de você. Não é para ser melhor nem julgar ninguém, não. É ver assim, bom, fica atento, deleta. Não deixe as coisas que lhe desagradam. Se você ficar ouvindo só coisa ruim, vai baixar sua autoestima, vai desanimar, vai broxar, tá? Então, eu queria que você ficasse bem atento assim. A sua mente, a mente de todos nós, ela tem duas portas de entrada. A porta que faz você ver é a porta que faz de ouvir. E todas delas é fundamental para o processo de quem quer ter visão de futuro. Porque, afinal de contas, propósito e resultado que você quer da sua vida é futuro. Futuro é visão, não é passado, na frente, né? E nessa construção de visão de futuro é fundamental você saber o que você está ouvindo e está vendo. Então preste atenção, selecione o que você está lendo, estudando, não desperdice. Veja, olha, tem um estudo de umas escolas nos Estados Unidos, veja, que a faculdade, eu não estou recordando agora o nome dela, diz assim: uma criança, da hora que entrou na escola,
né, no pré-natal, sei lá como é que é aquele negócio, até se formar, ela assistiu 12 mil horas de aulas, 12 mil horas. E fizeram também um estudo e constatou que essas mesmas crianças, né, desse momento que entrou na escola e na faculdade, ela ficou diante da televisão 18 mil horas. A questão é, ficou mais tempo vendo televisão. O que ela viu realmente serviu para alguma coisa? Eu não estou dizendo que televisão não serve, mas é isso. Vê, então seleciona o que você vai ver, que programa você vai assistir, que filme você vai assistir. Né? Eu gosto muito, e a gente usa muito, que trabalha com coach, eu uso muito com meus coaches, eu passo o filme, né? Na véspera, ou na semana, peço para o cara fazer uma resenha do filme, e eles ficam surpresos, né? Porque depois vão se educando para isso, da quantidade de informação, de sabedoria e conhecimento que o filme passa, que não estava atento, né? Engraçado, então, que filme você está assistindo? Que livro você está lendo? Quais são as pessoas que estão conversando? Então, tem hoje, está muito em voga, as pessoas dizem o seguinte, que você vai ser a média das 5 pessoas que você mais convive. Não significa dizer que você vai desprezar as outras pessoas, mas as 5 pessoas que você mais convive, que você mais despende hora, está mais com ele, final de semana, sei lá, durante a semana, essa pessoa tem uma conversa boa, o que ele fala faz sentido, o que ele fala edifica, constrói ou arrebenta. Então eu queria concluir essa live de hoje dizendo o seguinte, que abra o seu coração e a sua mente, porque tem gente que está com a mente fechada, né? Tem gente que a cabecinha é dura, difícil, né? de abrir, né? Teimoso, né? E aí eu quero voltar a essa história do cara que é teimoso e do cara que é persistente, por exemplo. Aí eu vou voltar a ideia. Na história de Jó não foi paciente, não foi teimoso, ele foi persistente, ele sabia que não queria chegar, e por isso que ele foi. Então, vocês têm que saber o seguinte, recomendação como conclusão aqui hoje, do fechamento das 4 coisas que eu fiz, mas que abrisse o coração e a sua mente, e peça a Deus uma visão do futuro. Está com dificuldade? Peça a Deus uma visão do futuro, que Deus vai iluminar, vai botar pessoas para falar perto de você o que deve ser dito, a palavra tem poder. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, peça a Deus visão do futuro, e em cima disso, use a força que você tem. O próprio Albert Einstein diz assim, a imaginação ela é mais forte do que o conhecimento. Então não perca essa força da imaginação, a imaginação que cria essa visão do futuro, que você se vê na frente, né? Então lembre essa ideia do Albert Einstein, a imaginação ela é mais forte do que o conhecimento. O conhecimento você perde, o que você aprendeu esquece. A imaginação você bota a cor, você bota a tinta, você bota a grande, e a grande vantagem, a imaginação, imaginar a sua lá na frente, você não paga a ninguém, não paga nem imposto de renda, nem PIS, nem CONFINS, não paga ISS, não paga nada. Então, desenvolva essa coisa da imaginação, de criar o seu futuro com toda a força. E aí, você vai fazer o que a PNL, a Programação de Linguística, ensina, que a força maior da profecia não é predizer o futuro, mas construí-lo. Então, eu queria que quem quiser anotar, anote. Olha, a força maior da profecia não é predizer o futuro, mas construí-lo. Não sei o que estou dizendo, não. Os estudiosos da neurociência, da neurolinguística, têm estudo que comprova isso, que é verdade. Isso se traduz em fé. Fé é isso. É você acreditar na que a sua imaginação colocou para você, para o seu futuro. Então, eu queria encerrar aqui pelo andamento da hora, dizer que fiquei muito contente de realizar essa live de hoje e espero que possa ter contribuído para que alguns de vocês saibam realmente que não tem nada que dá chance a esse negócio de perder a esperança. Existe, né? A expressão do que morre zero de perder a esperança, que a esperança é coisa de Deus. A gente nasceu com um propósito, é só descobrir o seu propósito que a esperança vem com força. Um abraço a todos.